Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a decisão do STF que considerou que o voto impresso é inconstitucional. Mas antes que eu fale sobre isso, eu peço que, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no meu canal, que você clique aí embaixo em inscrever-se e se inscreva no canal. Ao final do vídeo, se você gostou, você deixa o seu like ou o seu dislike se você não gostou, tá bom? Obrigado, e vamos então falar sobre o assunto do dia. O Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, considerou por 8 votos a 2 que o voto impresso é inconstitucional. Mas por que o voto impresso é inconstitucional? Todos sabemos que o nosso sistema de eleição antigamente era o voto pela cédula. Era uma cédula de papel onde o cidadão ia ali, o eleitor, ia ali, votava, depositava numa urna física, aquilo ali era lacrado, essas urnas eram levadas para um local de apuração e ali era feita a apuração, onde se demorava alguns dias e saía então o resultado das eleições. Bom, aí foram criadas ali no início da década de 90, as tais urnas eletrônicas foram implantadas, já no final da década de 90, segunda metade da década de 90 foram implantadas então as tais urnas eletrônicas. E então começou a haver discussões se isso era uma votação segura ou não, ou seja, se era passível de fraude ou não, se essas urnas poderiam ser invadidas por hackers, principalmente. Então foram feitos vários testes, alguns testes mostraram que as urnas são, sim, violáveis, que elas são sensíveis a uma possível violação, e elas podem ser, sim, fraudadas. Outros testes que o TSE encomendou disseram o contrário, que as urnas eram seguras, enfim. Mas o que importa é que fica aquela dúvida. Você não tem um voto físico para você pegar, palpável, algo palpável para que você possa pegar e contar, conferir uma eleição. Se você tiver dúvida, se o candidato derrotado tiver alguma dúvida sobre aquela eleição, alguma suspeita de fraude, ele simplesmente pode pedir uma recontagem de votos e com as urnas eletrônicas, lógico que vai dar o mesmo resultado, porque o que aparecer ali no chip é o que vai ser considerado. Mas quem garante que aquele resultado que aparece ali, ele é real? E por isso o deputado federal Jair Bolsonaro tinha pedido então que essas urnas tivessem um voto impresso e que posteriormente, havendo suspeita de fraude, o candidato derrotado poderia então pedir a recontagem dos votos, dessa vez os votos físicos, que se não estivessem em consonância com o resultado das urnas eletrônicas, o resultado eletrônico das urnas, então comprovaria uma fraude ou mesmo uma falha nessas urnas. Já tivemos vários casos de queixas de eleitores que disseram digitar um número e aparecer a foto de outro candidato. Isso aí aconteceu várias vezes em eleições passadas. E por que então o STF e o TSE não querem de jeito nenhum esse voto impresso? Vamos ver aqui algumas notícias na imprensa. Vamos ver aqui na Agência Brasil, o que diz a Agência Brasil. STF declara inconstitucional o voto pela urna eletrônica, voto impresso pela urna eletrônica. Com a decisão de agora, torna-se definitivo o entendimento do relator da ação, ministro Gilmar Mendes, que concordou ser o voto impresso inconstitucional por ameaçar a inviolabilidade do sigilo da votação e ainda favorecer fraudes eleitorais. O julgamento foi realizado na sessão encerrada às 23h59, portanto, quase à meia-noite da segunda-feira do dia 14, do plenário virtual,
ambiente digital em que os ministros têm um prazo, em geral de uma semana, para votar remotamente por escrito. A impressão do voto foi aprovada em 2015 no Congresso com a justificativa de garantir meios para embasar eventuais auditorias nas urnas eletrônicas. A então presidente Dilma Rousseff chegou a vetar a medida, alegando, entre outros pontos, o alto custo de implementação de 1,6 bilhão de reais, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O veto, entretanto, foi depois derrubado pelos parlamentares. Ou seja, meus amigos, foi aprovado, então, que tivéssemos o voto impresso. Esse voto impresso, ele seria automático, ele apareceria ali num visor, o eleitor dava lá o confirma, né? Clicava lá confirma, e esse voto ia ser enviado automaticamente para uma urna física, sem contato nenhum com o eleitor. O eleitor não ia pegar esse voto, ele não ia ter contato com esse voto. Não, mas o STF, eles acham que ia ter como fraudar as eleições. Como que teríamos inviolabilidade do voto se o eleitor não teria contato físico com esse voto? Então, mas o STF considerou que é inconstitucional. Eu não sei qual dispositivo constitucional que eles se embasaram para dizer que um voto impresso, que está depositado ali numa urna física, que não vai ser levado pelo eleitor nenhum comprovante desse voto. Eu não sei aonde que eles se embasaram, em qual dispositivo constitucional eles se embasaram, para dizer que é inconstitucional esse tipo de votação. Vamos ver aqui o que diz o consultor jurídico. O Supremo confirma então a liminar, declarando a inconstitucionalidade do voto impresso. A norma consta do artigo 59A da Lei 9.504/97, incluída pela mini-reforma eleitoral de 2015. Determinava que cada voto eletrônico feito contasse com registro impresso, depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. A lei ainda determinava a aplicação do voto impresso nas eleições gerais de 2018. Por temer fraude e quebra de sigilo, a Procuradoria-Geral da República, na época acho que era a Raquel Dodge, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, que teve liminar concedida e referendada em junho daquele ano. Nunca chegou a ser implementada, portanto. Para vocês verem aí, o consultor jurídico, ele confirma o que eu disse anteriormente, que o eleitor não teria acesso físico a esse voto. O eleitor não pegaria, não tocaria nesse voto físico, de papel. Esse voto automaticamente seria depositado numa urna lacrada previamente. E como assim que o STF acredita que poderíamos ter fraude ou inviolabilidade do voto? Eu não sei se o Supremo, se os ministros do Supremo, eles se fazem de ingênuos, porque ingênuos eles não são. Eles não são ingênuos. Essas pessoas são raposas velhas. Não tem nada de ingenuidade. Então, o que explica eles acreditarem que teria inviolabilidade do voto se eles sabem perfeitamente que o eleitor não teria contato com o voto? Qual que é o interesse por trás dos ministros do STF em não aceitarem o voto impresso? Qual o interesse por trás disso? Agora nós teremos que ficar à mercê das urnas eletrônicas, nós teremos que confiar cegamente nas urnas eletrônicas e que elas realmente vão trazer um resultado justo das eleições sem nenhuma fraude. É um equipamento eletrônico, nós já tivemos hackeamento do Pentágono lá nos Estados Unidos. Você quer coisa mais segura do que isso? Agora não vão hackear a urna eletrônica. Ah, mas ela não tem contato via internet. Sim, mas quem me garante que previamente essas urnas não serão programadas com uma fraude? Quem garante?
que essas urnas não são previamente programadas para fraudarem as eleições, ou seja, tantos por cento dos votos são passados de um candidato para outro, ali na programação interna do equipamento. Quem garante isso? Então, o voto impresso ele só traria mais transparência nas eleições. Ele traria mais legitimidade. Ele não deixaria dúvidas. Você poderia conferir os votos físicos e compará-los com o resultado eletrônico das urnas. Mas o STF decidiu que não vai ser feito isso. Na época, a Dilma achou que era muito caro, 1 bilhão e 600 milhões de reais. E por isso vetou. Ou seja, o Congresso aprovou a lei, mas o Supremo acha que é inconstitucional. Bom, vamos ver o que diz o Correio do Povo. Voto impresso é inconstitucional, diz o STF. O voto impresso era uma das exigências previstas na mini-reforma eleitoral, sancionada com vetos em 2015, pela presidente cassada Dilma Rousseff do PT. Em novembro daquele ano, o Congresso derrubou o veto de Dilma ao voto impresso. Ao todo, 368 deputados e 56 senadores votaram a favor da impressão, proposta apresentada pelo então deputado federal Jair Bolsonaro. Então vocês vejam aí, meus amigos, o então deputado federal Jair Bolsonaro já desconfiava naquela época, como muita gente, inclusive eu desconfio. Se não desconfio, pelo menos não confio no resultado de urnas eletrônicas. E ali foi grande maioria dos deputados e maioria dos senadores que aprovaram essa mini-reforma, aprovando ali o voto impresso. E aí vem o Supremo Tribunal Federal e passa por cima do Congresso Nacional, passa por cima e alega então uma inconstitucionalidade. Então o Supremo, quando ele não legisla, quando ele não faz a lei, ele considera uma lei que eles não concordam como inconstitucional. Então, esses ministros do STF, eles ficam procurando uma forma de comandar o país. Eles, além de fazer a parte jurídica, de julgar, o que seria para eles fazer, que era ser os guardiões da Constituição, eles deixam isso de lado e começam a legislar, querem interferir no Executivo, interferem no Executivo e assim por diante. Então, nós estamos realmente à mercê do STF. Quem manda no Brasil são os 11 togados, agora 10 porque o Celso de Mello está afastado e nós estamos lá com 10 ministros julgando. Então, meus amigos, por hoje era isso, um vídeo para falar sobre essa situação do voto impresso, que é um absurdo, né? Nós não termos o voto impresso para que pudéssemos realmente conferir, fazer uma auditoria segura, séria, honesta, e nós não temos porque o STF, os ministros do STF não querem, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, que você curta, que você dê o like aí, ajude o canal, e que você principalmente se inscreva no canal, tá bom? Um abraço e que tenhamos um final de semana abençoado por Deus.